Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Podmática. Aqui é o professor Davi Lima. Vamos a mais uma aula e hoje vamos falar um pouco sobre potências, certo? Vamos deixar de muitas conversas e vamos direto ao assunto. Vamos lá. O que vem a ser uma potência? A potência é um produto de fatores iguais. Uma das definições, das possíveis definições é essa aqui, tá bom? Observe só, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você tem o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E você pode escrevê-lo da seguinte forma: 2 e um 4 aqui em cima. Esse 4 aqui, ele representa justamente a quantidade de 2 que se repetiram no produto. Então, como diz a definição, temos um produto de fatores iguais. E quantos fatores temos aqui? Temos 4 fatores, que é exatamente esse rapaz aqui, ó, certo? 4 em cima do 2. E esse 4, quem é esse 4? Como é que eu vou chamar ele? Eu vou chamar ele de expoente, certo? Esse é o expoente. E esse 2, como é que eu vou chamar? Esse 2, na potenciação, ele vai ser a base, ok? E como vamos ler isso aqui? Isso aqui vai ser lido como 2 elevado a 4. 2 elevado à quarta potência, certo? E tem que tomar cuidado, prestar atenção, que isso aqui não é 2 vezes 4. Perceba que isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Não confunda com 2 vezes 4, certo? O expoente está dizendo que a base vai se repetir 4 vezes e a base é 2. Ela se repete 4 vezes, multiplicando. Nesse caso aqui, vai dar 16. Então, eu posso dizer que 2 elevado a 4 é igual a 16, certo? Mais uma vez eu recordo, 2 elevado a 4 não é 2 vezes 4, 8. Não é. 2 elevado a 4 é 16, porque você vai repetir o 2 4 vezes e multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Certo? Veja esse outro exemplo aqui agora. Eu tenho 3 elevado a 5. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. O que é que eu vou ter? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Então, 3 elevado a 5 é 243, certo? Mais uma vez eu recordo, 3 elevado a 5 não é 15, não é 15. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. O expoente me diz quantas vezes eu vou repetir a base. Ele está dizendo que a base 3 vai se repetir 3 vezes, multiplicando-se. Nesse caso, 3 elevado a 5 é 243. Então, tomemos uma pertencente aos naturais e um número n também pertencente aos naturais, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a elevado a n, ou seja, eu vou repetir o a vezes a vezes a n vezes, ou seja, vamos ter n fatores aqui. Então, eu estou dizendo que a elevado a n é a vezes a vezes a
n vezes, ou seja, a base se repete tantas vezes mande o expoente, ou seja, de acordo com o número que está no expoente, essa base vai se repetir multiplicando por ela mesma. Vamos a algumas observações. Observe esses dois exemplos aqui. Eu tenho 3 elevado a 2 e 4 elevado a 3, certo? Aqui você tem o 3 vezes 3. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Repete o 3 duas vezes. 3 vezes 3 é 9, correto? E o 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 16, que é 4 vezes 4, e 16 vezes 4, que dá 64. Eu coloquei esses dois para que você possa saber de uma coisa. Se a base está elevado a 2, você pode chamar esse expoente de quadrado. Você pode ler também assim, 3 ao quadrado. Se a base está elevado a 3, você pode ler cubo. Você pode ler 4 ao cubo. Então aqui eu posso ler 3 ao quadrado e 4 ao cubo. Então aqui, o que é que você tem? 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16. Eu posso ler 2 ao cubo, 2 elevado a 3. Você lê da forma que você achar melhor, mas é para que você saiba que 3 pode ser lido como cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ok? Vamos a algumas bases especiais também, que de certa forma não são tão especiais, é só seguir a definição. 0 elevado a 2. 0 vezes 0. A gente sabe que 0 vezes 0 vai dar o quê? Vai dar 0. Então você compreende que, seja qual for o expoente, se a base for 0, a resposta é sempre 0. 0 elevado a 5. 0 vezes 0, 5 vezes, vai dar 0. 0 elevado a 100, vai dar 0 também. Então, tanto faz o expoente. Se a base for 0, a resposta é 0. E se a base for 1? 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, do mesmo jeito do 0. Se a base for 1, não importa qual é o seu expoente, vai dar sempre 1. Lembrando que a gente está falando de expoente natural, tá bom? Vamos à potência de expoente 1 e de expoente 0. Vamos colocar dois exemplos de cada aqui. Se você tem 4 elevado a 1, o 4 vai se repetir quantas vezes? Só uma vez. Então, se o expoente é 1, então você só repete a base uma vez. Ou seja, se você tem somente a base, eu posso dizer que ela está elevada a 1. Outro exemplo, 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. A base vai se repetir somente uma vez. 100 elevado a 1 é 100. A base 100 se repete somente uma vez. Então, mais uma vez, se eu colocar um número qualquer, 27, eu posso dizer que ele está elevado a 1, sem problema algum. Se eu colocar o número 35, eu posso dizer que ele está elevado a 1, porque 27 elevado a 1 é o quê? 27. 35 elevado a 1, 35. Agora, se o seu expoente for 0, se o seu expoente for 0, então tem um detalhe. Vamos colocar 3 elevado a 0 é o quê? Qualquer número elevado a 0 é exatamente 1. 14 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 12 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1435 elevado a 0. De novo,
Qualquer número elevado a zero é 1. Tudo bem? Não importa qual a sua base, se tiver elevado a zero, é 1. Show? Depois a gente vai descobrir ou entender por que qualquer número elevado a zero é 1, com as propriedades. Agora, se a base for 10. A base for 10 é bem simples também. Olha só, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. Olha só, a base sendo 10, observe que o expoente, por exemplo, aqui é 1. Então, você só tem um zero, certo? Um zero é o número do expoente. Quantidade de zeros é o número que está no expoente. Então, aqui, ó, 10 elevado a 2 é 100. Você tem 2 zeros. O número que está no expoente, 2. 2 zeros. Se está elevado a 3, quantos zeros será? 3, ó. 1, 2, 3. Isso quer dizer que 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, eu estou colocando a quantidade de zeros de acordo com o número do expoente. O 1, ele repete, e você coloca a quantidade de zeros de acordo com o número do expoente. 10 elevado a 4. 1, 2, 3, 4. Então, depende da quantidade que está no expoente. Se tiver 100 aqui, então são 100 zeros. Vou deixar esse 10 elevado a 100 aqui, só um minutinho. Então aqui, ó, 10 elevado a n. Quem é 10 elevado a n? É, então, com quantos zeros? Aqui você vai ter n zeros. Isso aqui é uma forma genérica para que você possa compreender, né? O que vai dizer a quantidade de zeros, quando a base for 10, é o seu expoente. Beleza? Agora vamos para esse 10 elevado a 100. Esse 10 elevado a 100, ele vai ter quantos zeros? 100 zeros, né? De acordo com isso aqui. Então você tem 100 zeros. Ele tem um nome específico. Ele se chama Google, certo? Se você vê em alguma questão esse nome Google, então você está trabalhando com quem? Com o 10 elevado a 100. E ele se escreve assim o nome. Google. Ok? Vamos a dois exemplos aqui para a gente encerrar nossa aula. Qual o algarismo das unidades? Será que eu vou ter que multiplicar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 2013 vezes e achar um número gigantesco para depois ir lá no número das unidades e dizer que número é esse? Eu presumo que não. Olha só o que você precisa fazer. Você precisa fazer a seguinte coisa. Vamos lá. Quanto é 9 elevado a 1? 9, a gente já viu isso. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Quanto é 9 ao cubo? 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729. E quanto é que é 9 elevado a 4? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Vai ser algum número que vai ser terminado em 1. Perceba que eu vou fazer 9 vezes 9 aqui, ó, né? Vai ser 729 vezes 9. Perceba que até aqui, ó, 9 vezes 9 vezes 9 é 729. Então, você vai ter 729 vezes 9, que vai ser 9 vezes 9. E a gente tem que lembrar que 9 vezes 9 é o quê? É 81. Então, o final dessa multiplicação aqui vai ser 1. Não importa quais são os outros números. Por que eu digo não importa? Porque perceba o seguinte, ó. Se o meu expoente é ímpar, então o algarismo das unidades é um 9. Se o meu expoente é par, o meu algarismo das unidades é 1.
De novo, ó, se meu expoente é ímpar, ímpar é 9. Ímpar, as unidades é o quê? É 9. Se meu expoente é par, então o algarismo das unidades aqui, ó, é 1. Então, ora, 9 elevado a 2013 vai ser algum número terminado em 9. Porque 2013 é o quê? Ímpar. E a gente percebeu, ó, que todo 9 elevado a um expoente ímpar vai dar final 9. Então está aqui nossa resposta. O algarismo das unidades é o número 9. Bem, vamos à questão 2. Diz o seguinte: encontre os algarismos das unidades do resultado de 2 elevado a 2013. Ela vai seguir um pouco o padrão da questão 1. Vamos ver como é que vai funcionar aqui, ó. Eu vou escrever aqui uma coisinha bem rapidinho. Pronto. Vamos colocar o resultado de cada um desses aí para a gente ver como é que vai funcionar. Olha só. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64. 2 elevado a 7 é 128. 2 elevado a 8 é 256. 2 elevado a 9, 512. 2 elevado a 10 é 1024. Então aqui, nessa situação, não é da mesma forma que o 9, por exemplo, que você pegar o par e o ímpar e verificar. O expoente aqui era ímpar, eu peguei o 9, né? No algarismo das unidades. Era par, é 1. E a gente viu aqui que o 2013 era ímpar. E a gente usou então o 9 no algarismo das unidades, que é o que vai acontecer. Não importa o número tão gigantesco que tem aqui. A gente percebe que o algarismo das unidades é 9. Aqui, ela segue um padrão. Ela começa a repetir, ó, o algarismo das unidades aqui, ó. Perceba, 2, 4, 8, 6. Deixa eu pegar o outro lápis aqui, ó. 2, 4, 8, 6. Aí, a partir do 2 elevado a 5, o algarismo das unidades começa a repetir, ó. Tá vendo, ó? 2, 4, 8, 6, ó. Aí, 2, 4, 2 elevado a 11 seria 8, 2 elevado a 12, 6. E isso o algarismo das unidades. Então, o que é que eu vou saber fazer aqui para saber? Porque não vai dar para fazer expoente ímpar e expoente par, né? Aqui o expoente é ímpar. Mas quando o expoente é ímpar, ó, 1, expoente ímpar, 1. Final, o algarismo das unidades é 2. Aqui o expoente também é ímpar, o algarismo das unidades é 8. Então a gente percebe que vai ser 5, perdão, que vai ser 2 ou 8. Beleza, porque é ímpar. Mas por quê? Como é que eu vou saber disso? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou efetuar uma divisão por 4. Vou dividir por 4. O expoente eu vou dividir por 4. Por que por 4? Porque você está com um padrão de repetição de 4 em 4. Olha só, vou pegar aqui o exemplo do número 7. Vamos dividir o 7 por 4. Vai dar quanto? 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Deu resto 3. Observe que o resto 3 vai me dar o seguinte, ó. 7 é o expoente e o algarismo das unidades é 8. Perceba que o expoente, quando ele é 3, ó, certo? O resto 3. Expoente 3. O final é 8. Se eu dividir, por exemplo, 9 por 4. Se eu dividir o 9 por 4, o que é que eu vou ter? Eu boto aqui, ó, 2 vezes 4 é 8. 9 menos 8 vai dar exatamente 1. Então, deu resto 1. Se o resto é 1, então o número das unidades, ó, eu volto para cá, ó, o número das unidades é quem? É 2. E é exatamente 2, ó. Se o expoente é 9, quando eu dividir por 4, dando o resto 1, o final é 2. Então,
Quando o resto for 1, eu vou usar o 2 como algarismo das unidades. Quando o resto for 2, eu uso o 4 nos algarismos das unidades. Quando o resto for 3, a gente vai ter o 8 nos algarismos das unidades. Aqui não tem como dar resto 4 por uma divisão por 4. Então, quando for resto 0, então a gente vai ter número 6 no algarismo das unidades. Mas aqui, ó, eu vou pegar o 2 elevado a 2013. Vamos pegar o 2013 e dividir por 4. Quanto é que vai dar? Se eu pegar o 20 aqui, ó, 5 vezes 4, 20. Certo? Se eu botar um 50, fica até melhor. 50 vezes 4, 200. Sobra 13, né? Olha só. Então agora eu tenho 13 dividido por 4, que dá o quê? 3 vezes 4, resto 1. Se deu resto 1, então qual é o final? Qual é o número das unidades? O algarismo das unidades é quem? É 2. Então, o algarismo é 2. Beleza? Espero ter explicado bem, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, coloca nos comentários, a gente responde. Isso vai incentivar a gente a manter o canal e subir os vídeos. Certo? Gostou? Deixa o like, compartilha e vamos até a próxima. Vamos juntos. Tchau, tchau.